Pode ser que você receba uma revelação ou receba uma direção ao qual as pessoas não vão entender. Outras não vão acreditar naquela revelação que você recebeu. Talvez você tenha uma revelação ou um entendimento que o seu esposo ou que a sua esposa não tenha. Uma revelação particular que Deus deu para você, mas as pessoas que estão ao seu lado não conseguem compreender essa revelação. Talvez você esteja hoje ansioso, talvez você esteja ansiosa por causa daquilo que Deus te revelou, mas aqueles que estão ao seu lado não conseguem compreender essa revelação ou essa direção. Queridos, nós precisamos entender que o Espírito do Senhor é suficientemente poderoso para trazer as revelações aos corações ao qual ele quiser. E ele é suficientemente poderoso para dar entendimento às pessoas no tempo que ele quiser. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as revelações que o Senhor dará às pessoas no tempo que ele quiser. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Toda revelação ou direção que você recebe precisa passar pelo filtro da palavra e precisa passar pelo filtro da oração insistente. Se você recebeu uma revelação, uma direção de Deus, saiba que a sua vida de oração e a sua vida de meditação da palavra de Deus vão testificar ou vão tirar do teu caminho aquela suposta revelação. Então não deixe de ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Agora, muitas pessoas se sentem ansiosas porque recebeu uma palavra de uma maneira e as pessoas que estão ao redor dela não conseguem compreender essas revelações. E o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Deus é aquele que testifica nos corações a respeito do que se deve realizar e a respeito do que se deve compreender. O Senhor é aquele que efetua o desejo no coração das pessoas e ele é aquele que direciona as pessoas para realizar esses mesmos desejos. Então, o Senhor Deus é aquele que direciona o coração do rei para onde ele quiser. Consegue compreender essas linguagens e essa minha maneira de parafrasear alguns textos que nos mostram que o Senhor Deus é aquele que dá entendimento para quem ele quiser e no tempo que ele quiser. Nós vamos ver hoje que Deus é aquele que direciona os pensamentos das pessoas da maneira que ele quiser, da maneira que ele quer e no tempo que ele quer. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler dos versículos 3 ao versículo 6, que diz assim: porque embora andando na carne, embora vivendo esta vida terrena, esta vida carnal, esta vida física, não militamos segundo a carne. Você notou aqui? Nós temos aqui a nossa vida terrena, mas as nossas armas não são carnais. Nós não lutamos com armas carnais. O cristão, ele precisa tomar posse e usar as armas espirituais. Continua aí o versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nota bem aqui esse versículo 5 que ele diz que as armas, presta atenção nisso, querido, isso aqui é profundíssimo. As armas espirituais, as armas das nossas batalhas, elas são tão poderosas em Deus que ela tem forças para destruir fortalezas e sofismas e pensamentos que são contrários à palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que têm os seus corações, o seu entendimento endurecido, mas a palavra de Deus, as armas da nossa milícia, que também é a palavra de Deus, a espada do Espírito, todas essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para quê? Para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você notou aqui que as armas espirituais vão promover nos pensamentos das pessoas o agir do Espírito do Senhor para que aquelas pessoas ou se convertam ou recebam as revelações que o Senhor quer revelar? Olha que profundo isso, queridos. Por isso que nós precisamos viver por fé. Por isso que nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Porque as pessoas que estão ao nosso lado, elas só vão entender, só vão compreender, só vão receber as revelações, só terão os seus corações amolecidos, o seu entendimento aberto quando nós usarmos as armas espirituais. O Espírito do Senhor é suficientemente poderoso para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É suficientemente para destruir fortalezas.
a palavra de Deus, a revelação através dessas armas espirituais, pode levar qualquer entendimento ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso, queridos, que nós precisamos entender isso. Devemos continuar seguindo a obediência de Deus, nós devemos continuar na revelação que Deus nos deu, sabendo que no momento oportuno, Deus vai abrir o entendimento dos nossos familiares, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que ouvem a palavra de nossos lábios. O Espírito do Senhor revelará todas as coisas em tempo oportuno. Olha o versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós nos submetemos a Deus, usamos as armas espirituais, e aquele que precisar ser corrigido, direcionado, será corrigido e direcionado. Aquele que precisar ter o seu pensamento direcionado para a conversão vai acontecer dessa maneira, e aquele que é fiel ao Senhor, que não vive no pecado, mas precisa receber aquela direção do Senhor, no tempo oportuno Deus abrirá a mente e o entendimento dessa pessoa. Então, o Senhor é aquele que direciona os pensamentos e ele destrói fortalezas e anula sofismas, anula entendimentos que não são a favor ou que são contrários à palavra de Deus. Agora vai lá comigo em Ageu. Vai lá comigo em Zacarias primeiro. Zacarias, capítulo 4. Esse é um texto que nós lemos muito aqui no canal, mas eu quero que você entenda a partir deste prisma. O Senhor é poderoso, porque nós não devemos forçar as pessoas para entender as coisas na força do nosso braço. Você já viu aquele irmão ou aquela irmã que recebe uma revelação, uma direção do Senhor, e na força, na briga, ela quer insistir para que aquelas pessoas entendam, compreendam aquela direção ou aquela revelação? Pessoas que brigam para que o irmão, ou para que a irmã, ou para que o pastor tenha a mesma visão dela. Quando, na realidade, olha só o que Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então, neste contexto aqui, nós vemos Deus dizendo para Zorobabel, Zorobabel, não é por força, é pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Zorobabel ele não precisaria brigar com ninguém porque Deus já tinha definido. Quando é pelo Espírito do Senhor, nós não precisamos brigar com as pessoas ou insistir com as pessoas para que elas compreendam aquela revelação ou aquela direção. É pelo Espírito do Senhor, ou seja, nós precisamos orar, insistir através das armas espirituais para que Deus traga o entendimento das pessoas àquela revelação ou àquela direção. Não adianta você ficar brigando com seu esposo, com a sua esposa, com seu pastor, com o líder do ministério que você participa. Por quê? Se a direção veio de Deus, a sua oração e a sua busca pela presença de Deus fará com que aquela pessoa direcione para ter a mesma visão e a mesma direção. Deus, com o passar do tempo, grava bem isso, queridos. Grava bem esse vídeo aqui. Deus, com o passar dos anos, quando nós estivermos vivendo a última semana de Daniel, a igreja será como um só homem. Terá o mesmo pensamento, terá o mesmo entendimento, terá a mesma fé. Por quê? Porque o Senhor Deus trará a unidade às suas testemunhas. Vai lá comigo agora em Ageu capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, mais uma vez Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Note a palavrinha que eu deixei em destaque aí, que é a palavrinha despertou, né? Despertou o espírito de Zorobabel. Você consegue entender que a revelação que Deus deu ao profeta Zacarias e também ao profeta Ageu era uma revelação que precisaria da testificação nos corações de Zorobabel e também no coração de Josué, o sumo sacerdote. E Deus, ele traz esse despertar, essa testificação no coração de todo o povo de Israel daquela época. Era necessário Deus tocar no coração, era necessário Deus tocar nos corações dessas pessoas para que aquilo que tinha sido revelado ao profeta Ageu e ao profeta Zacarias acontecesse. Por isso, queridos, que Deus dá a palavra ao profeta, aos servos do Senhor, e as pessoas, com o decorrer do tempo, elas vão acordando, vão sendo despertadas para aquele entendimento.
Como eu falei a respeito da palavra dada a Zorobabel, não é por força, não é pela insistência, não adianta você brigar com aquele irmão, com aquela irmã, é o Senhor que precisa despertar as pessoas para aquelas revelações. E assim aconteceu, queridos, Deus desperta Zorobabel, Deus desperta Josué, o sumo sacerdote, Deus desperta o povo da época deles, para quê? Para a reconstrução da casa do Senhor, para a reconstrução de um posicionamento espiritual do Reino do Sul, de Judá, para que futuramente Judá se unisse a Efraim, a Israel. Lembra das duas casas de Israel? Judeus e gentios, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se tornam as duas testemunhas do Senhor. Então, queridos, não adianta brigar, não adianta, né, insistir com a força humana, porque não é por força, é pelo Espírito do Senhor que as pessoas vão entender as revelações. Olha um outro caso de despertar, o Senhor desperta. Esdras, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aqui Deus fala, né, através de Ciro, o que deveria acontecer. Então Deus desperta um rei ímpio, um rei que não acreditava em Deus, ele acreditava em vários deuses, mas para esse tempo Deus despertou Ciro para fazer aquilo que tinha sido revelado ao profeta Jeremias. Você notou aqui, Jeremias recebeu a revelação, mas Ciro, ele tinha ali a ordenância para cumprir, para que aquela revelação se cumprisse. Você pode ter recebido a revelação, o direcionamento de Deus, mas para que as pessoas que estão ao seu redor compreendam as revelações, você precisa continuar em cima da revelação, colocando essa revelação no filtro da meditação da palavra. Essa revelação, essa direção tem a ver com a palavra? Essa revelação, essa direção, você está insistindo em oração para que ela se confirme? E é isso que Deus espera de você. Tem um outro texto que eu gosto muito, eu não vou ler para que esse vídeo não fique ainda maior, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ali vai falar sobre uma mulher que Deus desperta o coração dela. Deus desperta Lídia. Deus toca no coração de Lídia para quê? Para que ela compreendesse as revelações que o apóstolo Paulo estava trazendo sobre as boas novas de Jesus. Deus, ele é poderoso para direcionar a mente e o entendimento das pessoas para onde ele quiser. Só que às vezes nós ficamos ansiosos. Às vezes nós ficamos ansiosos porque nós temos algo do Senhor, nós temos uma revelação, uma direção do Senhor, mas ainda não chegou o tempo em que Deus vai revelar aquilo para outras pessoas. Continue firme na revelação, continue firme na direção, porque no tempo oportuno Deus vai abrir os olhos, Deus vai abrir o entendimento das pessoas que estão ao seu redor. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui esta meditação e eu quero mais uma vez te agradecer pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e, por favor, não esqueça, eu te aguardo nos próximos vídeos.